Fala, bebê! Vamos aqui para nossa revisão, o EMA número 2. Deixar aqui tudo gravadíssimo para você, beleza? A primeira questão, como você nota, fala de um satélite, de gravitação. O satélite está em órbita, no plano equatorial, né? A uma altura igual ao raio da Terra. Isso faz com que a gravidade não fique mais a mesma, né? A gravidade diminua, né? Fica igual a quanto em relação ao valor da superfície. Ó, então, tá aqui a Terra desenhadinha. Tá aqui a gravidade na superfície, cujo raio é R, né? Aí a pergunta é quanto vale a gravidade nessa órbita aqui, ó, cuja altura é o próprio raio. Então a gravidade aqui ficou diferente. Quanto? Fórmula, né? A gravidade bem na superfície do planeta é dada pela lei da gravitação. Olha lá. Esse G é uma constante, o M é a massa do planeta e o R o raio. Só tem letra, não faz nada, beleza? Já a gravidade numa certa altura, a fórmula, claro que é semelhante, ó. Aqui vai ficar a distância do centro do satélite ao centro da Terra. E essa distância aqui, ó, como você nota, é 2R. Altura mais o raio. Vai ficar 2 raios, né? Ao quadrado. Tudo isso ao quadrado. Aqui, rapaz, a melhor estratégia é você dividir. É um bom método, mede nasa bebê, não resolva, divida. Fica assim, gravidade, gravidade linha, é igual. Tu vai cancelar assim todas as letras que surgirem no problema, ó. O gemão, o raio, ó, aqui, ó, ao quadrado. Fica só 2 ao quadrado. Então fica um dividido por um quarto, né? Pronto. Ou seja, a gravidade sobre G' é igual a 4. Ou então o G' é a gravidade sobre 4. Há uma queda de 4 vezes a gravidade na superfície do planeta. Legal? Tá salvo. Tamo junto. Vamos para a segunda. A segunda tá aqui no papo, ó. É uma de MHS. MHS é aquele movimento que um corpo, quase sempre ligado a uma mola, ó lá, na horizontal, fica oscilando entre extremos, né? Ele fica zanzando, fica indo e voltando. Beleza? Algumas fórmulas são muito taxativas. Algumas ideias são muito importantes. A primeira, gente, nos extremos ele não tem velocidade. Beleza? Nos extremos ele tem máxima aceleração. A mola está muito esticada, tem muita força. Já no meio ele tem muita velocidade, mas não tem mais aceleração, tá? A aceleração máxima tem fórmula e a velocidade máxima tem fórmula. Esse W é a chamada velocidade angular ou frequência angular. Olha que nome estranho. Radiano por segundo. Beleza? E o A é a chamada amplitude. Amplitude, que é o maior valor do distanciamento dele. Esse ponto daqui para cá, ó. Daqui para cá é a sua amplitude. Beleza? Pronto. Tem mais uma fórmula que encontra a velocidade do corpo numa posição assim estratégica. É a chamada equação de Torricelli para o MHS, ó. V quadrado, angular ao quadrado, A2 menos X2. Beleza? Ei, fórmula aqui é uma delícia, rapaz. Resolve um monte de questão, tá? Usada quando você quer encontrar a velocidade do corpo em um ponto bem específico. Aí você vem aqui, joga as instruções, ele deu a velocidade do corpo, ao quadrado tira até esse sinal, né? A velocidade angular ele também deu, ao quadrado. A amplitude ele quer saber. E a posição que ele deu a velocidade é de 3 metros. Ó, cara, aqui tá 16. E aqui fica A2 menos 9. 16 com 9 é 25. E a raiz quadrada de 25, né? É o 5. Mais 5 e menos 5, né? Obviamente, são as amplitudes do movimento, tá? Por isso, letra D de dado, tá bom? Tamo junto. Aposta média NASA para a prova da UEMA de agora domingo é MHS.
tá bom? Tamo junto. Vamos para a próxima. Mais uma da revisão, essa vez de capacitor. Capacitor é um armazenador de carga. O papel do capacitor, aquelas duas plaquinhas, ó, paralelas, né? Tal, ligadas a uma fonte de tensão. O papel delas é armazenar carga nas suas placas. Um lado, claro, carregado positivamente, o outro lado carregado negativamente, tá? Então, armazenar carga. Uma, uma fórmula muito famosa é o famosíssimo que Q. E a energia armazenada é o Qzão com metade do Qzão quadrado. Pronto. Beleza? Isso aqui é Coulomb, isso aqui é Faraday, isso aqui é Volt, as unidades. Isso aqui é Joule, né? Enfim, fórmulas muito famosas e utilizadas. Uma outra coisa, como o papel do capacitor é armazenar carga, é muito importante que entre as placas do capacitor fique um material chamado dielétrico, que é um isolante. Ó, aqui é o dielétrico. É um isolante que não permite o descarrego, né? Não permite que o elétron flua de uma placa a outra, já que o papel do capacitor é armazenar a carga, tá? Então, capacitores associados em paralelo armazenam cargas iguais. Mentira, paralelo é mesma DDP. Quem armazena carga igual é associação em série. Falso. Parece com resistor, né? A proposta. A presença do material isolante diminui a sua capacitância. Mentira, né? Faz aumentar a capacidade de armazenar carga, não diminuir. Falso. A função do capacitor é armazenar carga, é verdade, ó. É o papel dele, portanto, letra C. Lembrando que tem dois dispositivos que armazenam carga. É o capacitor e o indutor. Só que o capacitor armazena carga como campo elétrico, com o campo elétrico. Já o indutor armazena carga na forma de campo magnético, beleza? Então, é importante essas instruções, viu? Tamo junto, bebê. Vamos para a próxima. Mais uma da revisão Medinazo-EMA, bebê. Deixa eu ver aqui. A massa específica de um objeto que pesa 300 newtons, que está imerso na água, e quando imerso na água pesa 100. Só, gente, o corpo ele não fica, de fato, mais leve dentro d'água. É uma alteração aparente no seu peso. Ele só fica aparentemente mais leve devido à presença do empuxo, que é uma força para cima que contrabalanceia o peso que é para baixo, tá? Então, o peso vale 300 newtons e o empuxo vale 200 newtons, porque, repetindo, se o corpo tem um peso de 300, mas ele está pesando dentro d'água só 100, é porque surgiu uma força para contrabalancear os 300, que são os 200 newtons, que é o empuxo, sempre vertical para cima, né? Pois é, o peso é o famoso dVg, o empuxo, o famoso dVg. O que muda é que o peso trabalha a densidade do corpo e o empuxo a densidade do líquido, que no caso é a água, tá? Uma boa contrapartida para responder questão dessa natureza é sempre. Deixa eu só tirar bem que assim a gravar. Só tirar. Beleza, continuando. Então, se uma boa pedida para responder questões quando tem muita variável é sempre a divisão. Bora dividir que funciona, tá? Se eu dividir, ó, eu cancelo aqui esses dois zeros aqui, fica 3 meios, né? Eu cancelo o VG, fica a densidade do corpo, que ele tem interesse, sobre a densidade da água, que é o líquido, que é 1. Pronto, resposta, 3 meios, já está aqui, né? 1,5, portanto, gramas por centímetro cúbico. Letra C. Massa a questão, né? Tá salvo. Vamos para a seguinte. Voltamos com mais uma da nossa revisão Mednasa BB, o EMA 2024. Olha, é o seguinte, essa daqui
Fala de um espelho côncavo. Ó, gente, bota um monte de imagens aqui embaixo, pra você achar as características da imagem. O que que é importante, ó? É que se eu tiver só um sistema óptico, só uma lente, só um espelho, vale essa máxima aqui, ó, essa regra aqui, ó. Toda imagem real tem que ser invertida. E toda imagem virtual é imagem não invertida, isto é, direita. Beleza? Então, real direita não existe, pô. Virtual invertida existe, pô, isso aqui. Então, tua dúvida ou é a letra A ou é a letra C. Então, já ajuda bastante, né? Beleza, vamos torcer para que seja um caso clássico. O caso mais famoso, que mais tem questões que a gente nota assim pelo país, é que o cara coloca o objeto bem em cima do centro. Bem aqui, ó. E a imagem fica exatamente embaixo do centro. É o caso que não tem cálculo. Ela é real, invertida e igual, tá? Mas enfim, tem um monte de casos, né? Bora ver aqui. Ele diz que o raio de curvatura é 24. Gente, o foco é a metade do raio. Se o raio é 24, o foco, a distância focal é 12. Aqui, ó, 12, 12, que é o centro. A respeito da. Ah, sim, o objeto foi colocado a 48. Vixe, o objeto tá para cá, rapaz, ó. O objeto tá lá na baixa da égua. Ó, o objeto. É o famoso caso 1. O objeto antes do centro, a imagem dá entre o centro e o foco. Olha a imagem aí, ó. Ela é real, como você nota, ela é invertida e ela é menor que o objeto. Beleza? Só tem uma, letra C. Os 16, para tu encontrar, não foi necessário nessa questão, mas para você encontrar, tem que fazer a lei de Gauss. Ó. 1 sobre F é 1 sobre P, 1 sobre P'. O F é 12, o P ele deu é 48, e tu vai substituir, né, fazer MMC, para encontrar o P' que deu os 16. 1 sobre 12 igual a 1 sobre 48, mais 1 sobre o P', tu vai resolver para encontrar o 16, tá bom? Não foi necessário nessa questão, tá? Só para revisão, tamo junto, mais uma. Outra da nossa revisão, gente, o famoso efeito fotoelétrico, beleza? Que é aquela placa metálica, aqui, ó, aqui embaixo, aquela placa metálica, aqui, um metal, que ele é irradiado, incide nele, né? Uma tal de uma energia radiante dada por NHF. O N é a quantidade de fótons que atinge a placa metálica, tá? O H, a constante de Planck, como o nome sugere, tem que dar o valor, e o F, a frequência. Então, aqui vai indicar se é azul, se é a luz vermelha, verde, assim por diante. Beleza. Se essa energia for o suficiente para sensibilizar a placa, que é chamada função trabalho. A função trabalho, ó, é a energia mínima necessária para sensibilizar a placa. Aí, elétrons vão ser arrancados aqui desta placa, com uma certa energia cinética. Beleza? A fórmula para responder problemas que tem cálculo é essa daqui, ó. A energia radiante é a função trabalho mais a energia cinética, tá? Beleza, tranquila. O que que fala aqui a frase, ó? Fala para você preencher essa frase. A dúvida que existia na época estava relacionada com a energia cinética dos elétrons, que eram ejetados do metal, arrancados do metal. Essa grandeza não depende da intensidade, depende da frequência, do comprimento de onda, já que a frequência e o comprimento de onda são grandezas, claro, relacionadas por uma fórmula em ondulatória muito famosa, né? Enfim, então não depende da intensidade. Então não é comprimento de onda, não é frequência, é intensidade. Então ou é C ou é E, tá?
Einstein percebeu que o agente responsável pela ejeção de cada elétron era um único fóton, uma partícula de luz que transferia aos elétrons uma parte de sua energia, ejetando do material desde que sua frequência fosse grande o suficiente para tal. Como você nota, na fórmula não tem intensidade, mas na fórmula, claro, tem a frequência que sensibiliza o metal, beleza? Então, intensidade, frequência, letra C, questão massa, interessante, tranquila, né? Super de boa. Tomara que caia com essa ideia, né? Mas que caia um pouquinho mais difícil com a continha e tal, para poder jogar aqui nessa fórmula de Einstein embaixo, tá bom? Tamo junto, tá salvo. Mais uma da revisão, agora uma de tubo sonoro, ó. Aberto ou fechado? Fechado, ó. Tubo sonoro aberto e o tubo fechado tem fórmulas muito parecidas, né? Ó, aqui a frequência do enésimo som formado é NV sobre 2L. E a frequência do iésimo som é dado por IV sobre 4L. Não é só o 2 que vira 4, não, viu? Como você nota, aqui esse N são todos os valores possíveis, do 1 em diante, né? 1, 2 e tal, 3, vai embora. Agora, esse cara aqui, não, esse cara é para indicar que ele só forma os sons de ordem ímpar. Ele pula algumas oitavas. Ele só o primeiro som, terceiro, quinto, sétimo, beleza? A gente torce para que na questão seja um som fundamental, como é o caso, cujo o primeiro valor que tu vai usar, o fundamental, é um. Então, se é aberto ou fechado, tu vai usar um aqui na fórmula, vai embora, tá bom? Nesse caso, fechado, tá aqui. Ele pergunta quem é a frequência, é o som fundamental, a velocidade do som está bem indicada na questão, ó, está até em metro por segundo, sobre 4 vezes L, o L é o tamanho do tubo, né? 3 metros, pronto. Aqui fica quanto, minha gente? 336 sobre 3 é 112, né? Então dá 112, é 112, é sobre 4. Pronto. Dá quanto? Dá 28? 28 Hz. Ó, uma outra técnica, médio NASA BB, para você saber se está tudo bem na conta, além de desmembrar, né? Que claro que dá certo, porque é 80 com 32, né? Beleza. É que 4 vezes 8 é 32. E só tem um cara. É 32? Sim. Aqui é assim, ó. Deixa eu ver aqui essa conta. Só para dar segurança, né? Aqui é 80 com mais 32 sobre 4, né? Então dá 20 com mais 8. Os famosos 28 que a gente está marcando aqui na questão. Beleza. Tá aqui pensando aqui, os 4 vezes 8 é 32. E aqui, claro, terminou em 2, né? Dá para marcar. É também uma outra estratégia para responder a conta. Tá bom? Legal, né? Tamo junto. Cara, tem uma técnica, tem um macete, tem um método Medinasa BB que eu acho muito legal, que ele diz que quando um corpo, olha o que eu percebi, ó, quando um corpo está imerso em água, uma parte imersa, uma parte emersa, né? A densidade do corpo é justamente a porcentagem do seu volume que fica imerso em água. Então, se a densidade do corpo for igual a 0,7, por exemplo, 70% dele fica dentro d'água e 30% fora d'água. Ele está dizendo na questão que um corpo fica com 4 quintos dele dentro d'água. Aí foi levar o experimento lá para a Lua, que a gravidade lá é menor. É o que que muda? Oxe, nada. A densidade do corpo já é indicativo do quanto dele fica dentro d'água. E a densidade do corpo é um cara fixo. Não depende se a gravidade muda ou não. Então, se tinha 4 quintos submersos na Terra, vai ficar os mesmos 4 quintos submersos lá na Lua, letra E. Outra estratégia para responder a questão, a estratégia normal, né? É que no corpo agem o peso e o empuxo.
que se contrabalanceiam, né? Se igualam, se equilibram. O empuxo depende da gravidade. Só que o peso também depende. Então, se tu levar o corpo lá para a Lua, a gravidade diminui, o empuxo diminui, mas o peso diminui mesmo tanto. Então, a proporção imersa, por isso, não se altera. É também uma boa estratégia, tá bom? Tamo junto, bebê. Tá salvo? Mais uma para a gente finalizar a revisão. Ó, gente, existem 4 forças que não realizam trabalho. Não realiza trabalho. 4. São elas a normal, porque está fazendo sempre 90 graus com a superfície, né? A força magnética, também pelo fato dos 90 graus aparecerem, né? O atrito estático, porque ele não promove derrapagem, beleza? E quem aponta para o centro fazendo o papel da força centrípeta, já que a centrípeta não existe, ela é um resultado, né? O motivo também, ela é perpendicular ao vetor de deslocamento, né? Aponta para o centro e o cara está fazendo a curva perpendicular a esse centro, né? E nesse caso, é o trabalho realizado pela força gravitacional que a Terra exerce no Sol, que o Sol exerce na Terra. Poxa, é zero. Essa força aqui é a centrípeta. E a centrípeta é uma dessas que não realiza trabalho, tá? Se tu fosse desenhar, tu também ia perceber, né? O Sol, aqui é a Terra, a força de atração gravitacional entre eles, né? Ó, tá aqui, fazendo 90 graus, aqui, ó, com o vetor velocidade, tá? Então é isso. Tá feita a nossa revisão massa, nossas apostas, o EMA, beleza? Tamo junto. Fui.